Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Vamos findar hoje a exposição sequenciada das bem-aventuranças. Logicamente continuaremos do Evangelho de Mateus, expondo o texto inteiro, mas hoje, pela graça do Senhor, nós temos o privilégio de chegar ao final da pregação das bem-aventuranças. A palavra de Deus diz o seguinte, verso 1, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos, assim como fizemos pela manhã, suplicar a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa retirar qualquer obstáculo na nossa frente, a fim de que nós possamos, Senhor Deus, com toda clareza, ouvir a Tua voz. Senhor Deus, fala ao coração do Teu povo, ensina-nos como viver nessa terra, Senhor Deus, aguardando a pátria celestial. Usa-me para a Tua glória, em nome do Teu Filho. Amém. Irmãos, qual deve ser a expectativa de uma pessoa logo após a sua conversão? O que uma pessoa pode esperar de mudança em sua vida após receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? As respostas talvez sejam muitas, nem todas acertadas, é bem verdade. Boa parte dos crentes começam a discursar, começam a testemunhar sobre a sua conversão e falam dos momentos posteriores a ela como sendo um momento de grande alegria, de conforto, de bem-estar, mas não ligado ao Espírito. Parece, irmãos, que toda a obra de Cristo, todo o sofrimento do Senhor se resume a transformar, a resolver problemas simplesmente temporais. Parece que a obra do Senhor Jesus Cristo na vida do crente, a conversão, ela leva a uma vida de pleno gozo, de tranquilidade, de estabilidade. Não há mais problemas financeiros, não há mais problemas relacionais, não há mais problemas em nenhum sentido. Parece que o céu está aqui na terra, de maneira diametralmente contrária, pregando justamente o oposto. O Senhor Jesus encerra as suas bem-aventuranças. A última delas: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Enquanto alguns acham que a bem-aventurança, a conversão, a mudança de vida está ligada à solução dos problemas temporais, o Senhor Jesus diz que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são cidadãos do reino dos céus, serão perseguidos. Alguns conceitos, irmãos, às vezes são mal interpretados por alguns de nossos irmãos. Bem-aventurança, felicidade, gozo na Escritura tem muito mais a ver com a nossa vida e com o nosso estado espiritual do que com a nossa vida terrena. Quando você fala para um crente que ele é bem-aventurado, quando o Senhor ensinava aos seus discípulos as bem-aventuranças, ele inicia e termina dizendo que bem-aventurado é aquele que tem o reino dos céus, ou seja, aquele que é cidadão do reino dos céus. Felicidade, bem-estar e gozo só podem ser verdadeiros se você é cidadão do reino dos céus. Isso sim é ser bem-aventurado. Mas o Senhor diz que esses bem-aventurados serão perseguidos. Essa perseguição, ela tem um fundamento. Essa perseguição, ela tem uma origem básica. Historicamente falando, o Senhor aponta essa perseguição, verso 12, para os profetas, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Mas o fundamento, o lastro, a origem dessa perseguição ainda é anterior aos profetas. Quando o homem peca, quando Deus busca o homem para conversar no jardim do Éden, em Gênesis 3, verso 15, ele diz o seguinte: porém inimizade, perceba, porém inimizade, Deus falando, entre a sua descendência, a serpente, e o seu descendente, da mulher. O descendente da serpente, ou a descendência da serpente, viveria em eterna inimizade com o descendente da mulher. Ele lhe feriria o calcanhar e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta inimizade, esta perseguição, ela tem exatamente o fundamento em Gênesis capítulo 3, verso número 15. Não há nenhum tipo de concordância entre o filho da serpente e o filho de Deus. Gênesis capítulo 4, capítulo imediatamente posterior, mostra essa inimizade. Caim, filho do maligno, levanta-se contra Abel e desfere um golpe certeiro, matando o filho da aliança. A inimizade agora ela é externalizada. A inimizade posta por Deus agora ela é verificada no tempo e no espaço. Deus diz que o seu filho iria esmagar a cabeça da serpente. O filho da serpente esmaga a cabeça do descendente do Senhor. A história não acaba aí. O Senhor levanta 7. No final do capítulo 4 diz que 7 foi dado por Deus como substituto a Abel. Veja, a mesma linhagem vai continuar. Em 7 nós temos um descendente Enos. E Enos começa-se
descendência da serpente, idolatria, poligamia, fuga de Deus. Estas duas sementes, elas continuam inimigas. Abraão tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Um é filho de Deus, outro é filho da reprovação. Mais adiante, Jacó e o seu irmão Esaú. Um é filho de Deus, um é amado de Deus, o outro é rejeitado por Deus. Essa inimizade, irmãos, em que vive o mundo e a igreja é histórica. A igreja não anda em concordância com o mundo. E é justamente pela maneira que nós procedemos, pelo fato de termos fé, de buscarmos andar como o Senhor andou, que nós seremos, logicamente, perseguidos. Segundo essa verdade, o Senhor propõe a última das bem-aventuranças. E esta última bem-aventurança, ela tem uma estrutura diferente das demais. Se você acompanhar comigo, se você der uma rápida olhada nos versículos de 10 a 12, vai perceber que esta bem-aventurança, ela é bem maior do que as outras. Verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É rápido, é simples, não há qualquer tipo de explicação. Você é bem-aventurado, é dito o motivo e anexa a promessa. Todas as bem-aventuranças são assim. A última não fica num versículo único, mas ganha 3 versículos para explicar o porquê de alguém ser bem-aventurado e ser perseguido. O que envolve esta perseguição e qual a promessa para quem é perseguido por conta do Senhor Jesus Cristo. Cada ponto deste vai ser analisado hoje. O primeiro deles é por que o bem-aventurado é perseguido. Acompanhe comigo a leitura dos versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja, a motivação que leva alguém a ser perseguido está clara no versículo 10, é por causa da justiça. Mas o versículo 11 nos aponta aparentemente para uma segunda causa. Por minha causa, diz o Senhor Jesus. Na verdade, irmão, nós não estamos diante de 2 motivações para a perseguição, mas uma única e verdadeira motivação. Todo aquele que quer viver como Cristo viveu será perseguido. Cristo é a justiça. Ele compara entre os versículos 10 e 11. Por minha causa, e no versículo anterior ele havia dito por causa da justiça. A perseguição, ela é por causa de Cristo. Cristo é o mestre. Todos aqueles que se amoldam à maneira de viver do Senhor Jesus Cristo também serão perseguidos. Isso é um fato no ministério de Cristo. Abra comigo em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. João 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo
maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Se Cristo, que é o Mestre, foi perseguido por conta da justiça, se Ele que andou sem pecado foi perseguido como se fosse pecador, nós, que não somos maiores do que o nosso Mestre, certamente seremos perseguidos. Nós estamos vivendo a semelhança de Deus, tentando a perfeição como Deus nos ensina, e isso incomoda o inimigo das nossas almas. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não há esperança de viver de outra forma. Se você anda como Cristo andou, se você busca ser aquilo que Deus diz que você é, inevitavelmente você será perseguido. Se nunca lhe disseram isso antes, se o Evangelho for pregado de outra maneira, saiba que o Evangelho não foi pregado da maneira correta. Se a promessa era de solução para as suas vidas, o Evangelho de Cristo ainda não havia chegado aos seus ouvidos. A mensagem da cruz é: assim como eu fui perseguido e sofri, todo aquele que me seguir também sofrerá. Essa é uma verdade, inclusive, histórica. Se você olhar para o século XVII, por exemplo, onde os puritanos da Inglaterra buscaram viver uma vida mais santa, mais justa, mais semelhante ao seu mestre, buscaram purificar o culto, viver de maneira simples. Esses homens eram homens cultos, homens respeitadores das leis, fiéis maridos, bons líderes, bons cidadãos, e mesmo assim receberam afronta. O próprio nome puritano, a maneira de ser chamado, era pejorativa. Não acho você que ser chamado de puritano era um elogio. Era uma zombaria. Esse aí quer ser puritano. Ainda é assim hoje. Mas não só isso. Não ficou neste nível a perseguição. Esses homens, eles foram perseguidos de maneira institucional, de maneira organizada. A perseguição tentava sufocar a maneira daqueles homens viverem uma vida santa, justa e temente a Deus. Não agrada o filho da serpente. De outro lado, irmãos, é possível que algumas pessoas entendam esta perseguição de maneira errada. Porque o Senhor disse que nós somos bem-aventurados se perseguindo-nos falarem mentira. Veja comigo, verso número 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. É pela mentira e não pela verdade. Pedro, apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 4, irá expor com mais detalhes essa verdade. Abra comigo, 1 Pedro, capítulo número 4. Pedro 4, verso 14, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem,
se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se você tiver de sofrer, sofra pela causa justa. Porque sofrer por ser assassino, ladrão, malfeitor, isso não é glória para ninguém. Pedro ecoa as palavras do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 11 e 12. O regozijo, a alegria, é quando as pessoas falando mentira de nós, levantando falso da nossa vida, nos perseguem. Essa é a verdadeira bem-aventurança. Pensemos um pouco sobre as maneiras erradas de aplicar essa bem-aventurança na nossa vida. Vejamos, irmãos, algumas pessoas, elas acham correto, justo, utilizar o horário de trabalho, o local de trabalho, como agência missionária. Pense comigo. Aquele momento em que você está trabalhando, em que você é funcionário, você vendeu aquele tempo para a sua empresa. Você está diante de um acordo. E a quebra desse acordo é a quebra do 8º mandamento: não furtarás. Portanto, não é possível que um mandamento esteja acima do outro. Se você se comprometeu a trabalhar naquelas determinadas 8 horas, aquele horário não é seu, o horário é do seu patrão. Toda e qualquer atividade naquele horário deve se submeter às ordens daquela repartição ou daquela empresa. Se você usa esse horário para outro fim, o que você faz é quebrar o 8º mandamento. Portanto, irmãos, pregar no ambiente de trabalho, dentro do horário que é lícito o trabalho e não a pregação, se isso lhe trouxer algum problema na empresa, se você for chamado a atenção por conta dessa atitude, você não pode se encaixar nesta bem-aventurança. Ninguém é bem-aventurado por quebrar um mandamento. Você tem outras oportunidades para falar de Cristo. Naquele momento em que você está trabalhando, a melhor maneira de você falar de Cristo é dando bom testemunho do seu trabalho, cumprindo suas obrigações, chegando no horário determinado, saindo na hora certa, cumprindo todas as suas responsabilidades, sendo aquilo que Deus manda ser no trabalho, servindo aos homens como quem serve ao Senhor. Fora do trabalho, ainda falando sobre pregação, não é só o fato ou o ato de você pregar que já cumpre a sua responsabilidade. Se você, por exemplo, prega de maneira arrogante, se você prega sem misericórdia, sem amor, sem paciência, se você só aplica a lei e não a graça, não entenda que a perseguição vinda por este meio é lícita, boa, bem-aventurada. Tudo que é bom, tudo que é semelhante a Cristo, você deve fazer. E se por isso você é perseguido, aí sim você é bem-aventurado. Uma terceira aplicação rápida para este ponto é que a igreja ela não busca a perseguição por prazer ao sofrimento. A Bíblia não nos ensina, irmãos, que nós devemos ser perseguidos e amar a perseguição pela perseguição. Eu não devo provocá-la. O que a Bíblia está ensinando é que a própria maneira de viver vai trazer consigo a perseguição.
às vezes sem falar, sem dar uma só palavra, só a sua presença, só a sua atitude justa e semelhante ao Senhor pode lhe trazer perseguição. Não é justo, não é ensinado buscar a perseguição. Ela virá naturalmente. O problema é este. Por que nós somos perseguidos? Por causa da maneira que vivemos de maneira justa. Agora, o que envolve esta perseguição? Novamente, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. A base da perseguição não é por meios lícitos. Veja, eles não estão dizendo a verdade sobre nós. O que envolve a perseguição é mentira e injúria. Estas duas palavras no grego querem dizer censura e repreensão. Ou seja, eu sou censurado, eu sou repreendido por algo que eu não fiz. Ora, se eu estou sendo censurado e repreendido, é porque há injúria e mentira sendo aplicada à minha vida. O que envolve o perseguido, a vida do perseguido, é porque esta perseguição vem pela injúria, pela difamação daquele que vive justamente. Nós vivemos numa época, irmãos, em que as pessoas estão dispostas para ouvir muitas verdades. As pessoas estão com os ouvidos abertos, se dizem extremamente tolerantes para ouvir muitas verdades, mas sem se apegar a nenhuma delas. Por que então, quando o cristianismo é pregado, por que quando a palavra de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo é exposta, ela traz tantas dificuldades? Professor do seminário presbiteriano, professor das cadeiras de História, pastor Zé Roberto, ele fez o seu mestrado na Universidade Católica do Recife, mestrado em religião, ciências da religião, e ali ele expôs a verdade do Evangelho, por meio daquele curso. E lá muitos fenômenos religiosos eram expostos. Ele disse que um dia, um rapaz que é líder de uma seita, que ora para uma árvore, para uma jurema, chegou lá e antes de apresentar o seu trabalho, pediu para que as pessoas se levantassem e com toda a reverência orassem a jurema. É cômico, mas a plateia inteira se levantou silenciosamente e com toda a reverência se curvaram à criação. Mas este mesmo professor, se for falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, será repreendido pela mesma turma. Aqueles que adoram a criação rejeitam o Criador. A inimizade está posta, irmãos. O ouvido do ímpio está aberto para ouvir qualquer verdade, desde que não seja a da palavra de Deus. O mundo cultua o dinheiro e a riqueza, mas bem-aventurado é o pobre de espírito. O mundo cultua a alegria, o prazer, mas bem-aventurado é o que chora. O mundo cultua quem é violento, quem pode todas as coisas e que tem força, mas bem-aventurado são os mansos. O mundo cultua quem quer a verdade acima de qualquer outra verdade. Ele quer a sua própria verdade, a sua própria justiça. Mas bem-aventurado é quem tem fome e sede da justiça de Deus. Como estas duas verdades vão conviver bem? É
impossível. O mundo não vai conviver bem com a maneira que você vive, se você vive à semelhança de Cristo. Thomas Watson, um puritano do século XVII, falando sobre esse tema, a necessidade da perseguição, ele diz que Cristo morreu para tirar a nossa maldição, a maldição do nosso pecado, mas ainda não tirou a cruz que nos acompanha. O mesmo autor, quando comentando o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 15, ele fala sobre as pedras vivas que formam o edifício de Deus, falando sobre nós mesmos. Thomas Watson diz o seguinte: essas pedras vivas que são cortadas para o edifício de Deus precisam ser primeiramente lavradas e talhadas por serra e martelo, e elas devem ser talhadas e polidas à mão do perseguidor, para que possam estar aptas para o edifício celestial. Os santos não têm alvará de isenção de julgamentos, apesar de ser sempre tão mansos, misericordiosos, puros de coração. Sua piedade não vai protegê-los dos sofrimentos. Eles devem pendurar sua harpa nos salgueiros e tomar a cruz. O caminho para o céu é por meio de espinhos e sangue. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E aqueles que são perseguidos estão sendo talhados, estão sendo moldados à semelhança do seu mestre. Por isso que é tão bom o fato de ser perseguido por conta da justiça. E esse perseguidor, ele é extremamente organizado, ele é unido, ele sabe a estratégia de como perseguir a igreja do Senhor. A sociedade como um todo, ela é organizada para que nós sejamos completamente distintos dela, e que neste fato, nesta verdade, nós possamos ser acusados de intolerância. Veja só, o dia dos pais, o dia das mães, o dia da maioria das datas comemorativas seculares são o dia do Senhor. Afrontam a glória do Todo-Poderoso. Querem eles que nós dividamos a glória que é só do Senhor no seu dia. A igreja do Senhor, ela se levanta contra esta verdade. A igreja do Senhor, ela não vai se amoldar o que diz a sociedade. Por isso, o dia do Senhor não é o dia das mães, é o dia do Senhor. Não é o dia dos pais, é dele. Não é o dia da Páscoa, porque a Páscoa é comemorada todo mês na igreja do Senhor, quando nós encenamos a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Experimente você dizer que não respeita essas outras datas. Você vai ser chamado de intolerante. Você vai ser chamado de intransigente. Você vai ser perseguido por querer guardar o quarto mandamento. Uma segunda verdade nesse mesmo sentido: a organização da sociedade em confronto e inimizade com o povo de Deus. Nós defendemos, irmãos, a família como ela foi constituída pelo Senhor. Um pai, uma mãe e seus filhos. A sociedade adotou como uma forma justa, correta e boa de vida o homossexualismo. E a igreja do Senhor não fica parada, ela se levanta contra, ela prega contra. Em primeiro lugar, porque isso é contra a vontade de Deus. E em segundo lugar, porque é contra a estrutura da própria criação. Não é tão somente uma defesa religiosa,
dizer isso como um político. Quantos políticos não têm sido perseguidos por essa verdade? O mundo, irmãos, ele está organizado na semente da serpente. E ela está em inimizade direta contra o Senhor. A última bem-aventurança, ela nos diz sobre o porquê nós somos perseguidos, o que envolve essa perseguição, mas como todas as demais, ela traz uma esperança, uma promessa. Verso número 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Qual é a promessa e para quem ela é dada? Capítulo 5, verso de 1 a 12, descreve os ditos do Senhor. O primeiro deles, no versículo 3, diz que a promessa é que deles é o reino dos céus. O último traz a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus. Portanto, a grande promessa para quem é perseguido não está ligada diretamente com esta terra, mas também está. Porque é dito que nós devemos nos regozijar e exultar, porque é grande o nosso galardão nos céus. Mas aqui na terra, o reino já é nosso. Sim, irmãos, nós não devemos nos pautar pelas promessas do mundo presente como sendo a base, a substância maior da nossa nova vida em Cristo. Ela também não pode ser esquecida. A grande diferença, o maior de todos os diferenciais do crente para o descrente, não é que algum deles não vai ter tribulação, porque todos terão. A diferença é que o crente tem a quem recorrer. O ímpio não. Ser cidadão do reino dos céus hoje lhe garante ter a quem recorrer no momento da perseguição. Mas a segunda promessa, ela é futura. Duas palavras definem ela: regozijai-vos e exultai. Intrigante pensar em regozijo e em exultação quando você está sendo perseguido. Parecem ser palavras estranhas a este contexto. Porque se eu sou perseguido, porque se eu estou sofrendo, o natural é que eu me abata. Mas a palavra de Deus diz que eu devo me regozijar. Que eu devo me juntar a outros homens que se regozijaram comigo. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 8. João 8, verso 56. João 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se, a mesma palavra, regozijou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão esperava, veja bem, Abraão tinha o que, irmãos? Uma promessa: o dia do Senhor, o dia do Cordeiro, o dia do Messias. Ele é descrito como que vendo aquele dia, contemplando de longe, como diz o autor aos Hebreus, e só por contemplar, em meio às tribulações da sua época, ele se alegra, ele se regozija. O apóstolo Pedro, mais uma vez, em sua primeira carta, ainda naquele capítulo número 4, irá nos informar mais algo sobre esta verdade. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Pedro está dizendo, se você anda como Cristo andou, porque perceba, o sofrimento de Cristo, ele não é determinado pelos seus erros. Cristo não pecou e sofreu, pelo contrário, sendo ele santo, nunca havendo pecado, foi levado para a cruz e sofreu na cruz como quem não merecia. A bem-aventurança diz a mesma coisa. Se você, vivendo a justiça de Deus, é perseguido, não é estranho. Você está tendo o privilégio, o grande gozo, o regozijo de sofrer por conta do Evangelho. Olhemos para trás, para os nossos pais. Samuel foi rejeitado em seu ministério. Elias, da mesma forma. Moisés, tentando salvar o povo, é escorraçado do Egito. Estevão, pregando o Evangelho do Senhor, é apedrejado. Conta a história que Pedro, no dia da sua morte, um mártir de Cristo, iria ser crucificado como o Senhor e não aceitou ser crucificado da mesma maneira, sendo colocado ele de cabeça para baixo. Todos estes homens e muitos outros tiveram o prazer de viver uma vida correta e ser perseguidos. Por que você acha que com você vai ser diferente? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A inimizade, irmãos, das duas linhagens, ela tem o ápice, cume, na cruz do Calvário. Naquele exato momento, quando Cristo é encravado naquela cruz, a serpente fere o seu calcanhar. A angústia que ele passou no dia anterior, pedindo para que o cálice fosse passado, não era porque Cristo não queria sofrer por conta do Evangelho, é porque ele temia a maior de todas as dores: ficar sozinho, sem Deus, com todos os pecados do mundo sobre si. Aquela inimizade chegou ao ponto de toda a ira divina ser derramada sobre o Senhor. Ele sozinho brada: Deus meu, por que me desamparaste? A maior de todas as perseguições se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Um só objetivo: que ninguém, nenhum de nós, seja perseguido neste nível. Ninguém pode dizer que no meio da sua perseguição foi desamparado. Porque o Deus que permite a perseguição dá também o nosso escape. Saiba também, irmãos, que a perseguição que você sofre, apesar de ser semelhante a de Cristo, ela não tem o mesmo caráter daquela da cruz. A perseguição sofrida por Cristo trouxe consigo redenção.
perseguição, porém, não é redentiva. É porque nós já fomos redimidos. Somente aqueles que são redimidos no Cordeiro podem ser justamente perseguidos. A pergunta final é: pelo que você tem sido perseguido? Pelo que você tem sofrido? Se o sofrimento no seu trabalho, se a perseguição no seu trabalho, se você atribui esta perseguição a algo que não é lícito, se ela foi motivada por irresponsabilidade, por fazer aquilo que não é dado na hora correta, por qualquer outro exemplo que se encaixe nessa verdade, não ache que você está sendo perseguido por conta do Evangelho. Cumpra as suas obrigações. Certamente as consequências não virão. Se você anda em justiça, você vai receber a verdadeira perseguição. Se você é filho, todos nós, em um certo sentido, somos ainda, mas aqueles que moram com seus pais, se você acha que a perseguição vem na sua vida, se você que é criança e ainda estuda, e quando é atribulado em suas necessidades, acha que está sendo perseguido, mesmo não cumprindo suas obrigações, sendo desobediente a seus pais, não entenda que essa bem-aventurança é sua. Se você cumpre todas as suas obrigações, se você é submisso a seus pais, mesmo assim é perseguido, aí sim, essa verdade do Evangelho serve para você. Para aqueles que já estão no matrimônio, se você é um homem de Deus, se você tem sido atribulado, faça essa reflexão. Você é atribulado porque, mesmo sendo bom líder, mesmo cuidando da sua esposa, mesmo sendo um protetor da sua casa, ainda vem tribulações porque você ama viver a justiça? Essa verdade se aplica a você. Mas se você procede com sua esposa, se você não cumpre suas obrigações no trabalho e em casa, se arrependa e viva a justiça pregada no Evangelho do Senhor. A perseguição é justa, porque você merece se viver assim. E as esposas, se você é insubmissa ao seu marido, se você se rebela contra ele, se você se envolve em conversas e falatórios, inevitavelmente as consequências virão. Não diga que está sendo perseguida por conta do Evangelho. Essa perseguição é consequência dos seus próprios pecados. Medite na palavra do Senhor, se arrependa e viva a justiça de Cristo. Mas se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, não adianta tentar viver a sua justiça, porque Ele não receberá. Arrependa-se, creia no Evangelho da cruz, seja um bem-aventurado, humilde, manso, pacífico, com sede da justiça de Deus, e aí tenha o prazer de ser perseguido por conta do Evangelho. Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graças pela tua palavra. E queremos, Senhor Deus, diante dela, pedir perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes quebramos os teus mandamentos, não cumprimos as nossas tarefas,
Não nos permite, Senhor Deus, sermos hipócritas. Ensina a cada um de nós a buscar o perdão, a buscar a reconciliação e, por fim, voltar a viver na Tua justiça. Mas, se for agradável a Ti, Senhor Deus, sofrermos e sermos perseguidos por causa da Tua justiça, aqui estamos, Teus servos, regozijantes e alegres por esta verdade. Obrigado pelas bem-aventuranças pregadas nesta igreja. Faz com que elas sejam verdadeiras em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós choramos. Amém. Nós vamos ter agora a ministração da ceia do Senhor.